todas as coisas. Glória a Deus, aleluias. Que o Espírito Santo venha dar um resto de segunda-feira para você abençoado. Que o Espírito Santo venha te dar força, coragem, ânimo para vencer mais uma semana, para batalhar mais uma semana. Então que Deus possa abençoar a sua vida hoje e sempre. Decidi fazer essa live para falar um pouco da palavra, esperar alguns irmãos, alguém que vai ouvir depois ou que vai estar na live, entregar algo de Deus para quem estiver vendo e para quem vai ver. Então, toda a gratidão que eu tenho por tudo que Deus tem feito em minha vida, por tudo que Ele tem me concedido, por tudo que Ele fez, já fez e ainda fará. Porque Deus, Ele muda a vida das pessoas. Ele muda. Deus, Ele tem salvação, Ele tem transformação, e Ele opera no coração e na alma e no caráter das pessoas que realmente querem essa mudança. Deus nunca vai fazer algo contra a minha vontade. Para Deus operar na minha vida, operar na sua vida, a gente tem que querer, a gente tem que buscar, a gente tem que se colocar, porque senão Deus não vai fazer nada na sua vida. Se você não buscar a Deus, se você não der espaço para o Espírito Santo, você não vai se achegar a Deus, porque você vai viver na carne. E a nossa carne é caída, é movida pelo pecado, é movido pelo prazer, é movido pela natureza do homem. Então, são coisas que a gente vai aprendendo dia após dia. Verdade, evangelista Idervando. Deus é fiel. E Ele cumpre a promessa em nossas vidas, Ele cumpre a sua vontade, a sua obra em nossas vidas. Então, que a gente possa ter o entendimento que cada dia que se passa, cada dia que acaba, meses vêm e vão, anos vão, vai ficar mais difícil para todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Cada ano que passar, cada tempo que passar, vai ficar mais e mais e mais difícil servir a Cristo. E o que acontece é que hoje em dia as pessoas estão levando o Evangelho de Cristo, estão levando o Evangelho no oba-oba, estão brincando com algo que é santo e com algo que foi derramado o sangue precioso de Cristo na cruz. E as pessoas estão brincando. Pessoas não só que estão fora da igreja, que estão fora de Cristo,
pessoas que estão dentro das igrejas, que estão brincando de ser cristão. Estão levando o evangelho de Cristo no oba-oba. Estão brincando. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Pai do Senhor, irmão Levita. Deus te abençoe, uma boa noite. Então as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. As pessoas estão levando as coisas de Deus tudo de qualquer forma. Estão se deixando se levar por este mundo que faz de tudo para ir contra o evangelho de Cristo. Faz de tudo para ir contra a palavra de Deus. Esse mundo, ele é movido pelas obras de Satanás. Ele é movido, ele não quer reconhecer que Cristo é o caminho, que Cristo é a verdade, que Cristo é a vida. O mundo jamais vai amar a palavra de Deus. O mundo jamais vai concordar com a palavra de Deus. O mundo jamais vai. Por isso que quem vive no mundo, não quer seguir a Cristo. Porque no momento que a gente começa a seguir a Cristo, no momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, no momento que a gente permite que o Espírito Santo transforme a nossa vida, que isso acontece quando você recebe a Cristo, se batiza e depois é batizado no Espírito Santo. No momento que você faz isso, você tem que abandonar a este mundo. No momento que você entrega a tua alma, o teu coração, o teu ser para o Espírito Santo, neste momento você se torna o templo do Espírito Santo. Neste momento você faz parte do reino de Deus. Você se torna filho de Deus. Então as pessoas que não receberam a Cristo, que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e único e suficiente Salvador, eles ainda são criaturas de Deus, mas não se tornaram filhos de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Porque para se tornar filho de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Então a gente vive num mundo que é corrompido. A gente vive num mundo que é decaído no pecado, na prática do pecado. Então, é por isso que quem está no mundo, ele
ele não gosta do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho denuncia o pecado, denuncia a mentira, denuncia a prostituição, denuncia tudo aquilo que vai contra a Deus. Então, é por isso que o mundo odeia. Porque o mundo vive nas trevas. O mundo vive no erro. O mundo vive na carne. Então nós que estamos em Cristo, temos que viver pelo Espírito. Temos que andar em Espírito e em verdade. Temos que fazer a vontade de Deus, renunciando o nosso eu, renunciando os nossos desejos, renunciando a nossa natureza do homem, porque a nossa natureza do homem jamais vai querer a presença de Deus. Não. Se a gente não tiver a presença do Espírito Santo em nossa vida, se a gente não tiver a presença do Espírito Santo no nosso dia a dia, a gente vai ficar escravo do nosso eu, da nossa carne. Vamos ficar na prática do pecado, vamos ficar na prática do erro. Porque o homem em si, o meu eu, jamais vai querer essa palavra. Jamais o homem em si, o nosso eu, vai querer estar dentro de uma igreja. A nossa carne nunca vai querer as coisas que são espirituais. As coisas que são a nossa carne nunca vai querer as coisas que vêm do céu. As coisas que vêm de Deus, a nossa carne não vai querer, porque a nossa carne é caída. Quando Adão no paraíso peca, desobedece a Deus, a gente se tornou um homem caído no pecado. Aí Cristo veio, desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz, ressuscitou 3 dias depois, subiu para o céu. Então, quando a gente recebe a Cristo, quando a gente crê que Cristo, sendo Deus, se fez carne e habitou na terra sendo 100% homem e 100% Deus, quando a gente crê nisso, a gente se torna filho de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que eu acredito em Deus. Dizem eu sou filho de Deus, mas vive na prática do pecado. Vive na prática do erro. Vive na prática de tudo aquilo que Deus abomina. E se diz filho de Deus, não é. Não é. Jesus disse que quem faz parte da família de Deus são os que fazem a vontade do Pai. Então, se você faz a vontade de Deus, se você faz a vontade de Jesus, se você faz a vontade do Espírito Santo, você é filho de Deus.
por intermédio de Cristo. Então, o mundo vai sempre ao contrário do Evangelho. Mas as pessoas acham que vão entrar no céu de qualquer forma. As pessoas têm em sua mente que para entrar no céu é preciso ser uma boa pessoa. A gente precisa ser uma boa pessoa. Mas só ser uma boa pessoa não quer dizer que nós vamos herdar o reino dos céus. Não quer dizer que nós vamos entrar no reino de Deus. Ô, pastor Márcio, Deus abençoe, boa noite. Então, ser uma boa pessoa não vai te levar para o céu. E Jesus deixa isso bem claro quando ele diz para Nicodemos que para ver e para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. É preciso ser regenerado. É preciso viver pelo Espírito. É preciso andar em Espírito e em verdade. É preciso deixar as coisas carnais. É preciso deixar esse mundo de lado. Para você herdar o reino de Deus, você precisa abrir mão das vontades e desejos que eu e você temos. Eu não estou dizendo que cristão é perfeito. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, não. Nós temos imperfeições. Nós temos desejos. A gente é carne. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, já não podemos mais viver no pecado. Já não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Na prática do pecado. Na prática do erro. Na prática desse mundo. Desse mundo pervertido. Desse mundo que está cada vez mais pior. Nesse mundo cheio de maldade. Então, tudo isso que está acontecendo, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, tudo isso, Satanás está por trás. Por quê? Satanás, ele oferece para as pessoas a oportunidade de fazer maldade. Satanás, ele vai oferecer. E o ser humano tem o direito de escolha. Tem o direito de dizer não. Mas o ser humano, ele tá tão morto espiritual, tão decaído espiritual, que Satanás oferece as coisas para o ser humano e o ser humano acaba aceitando o que Satanás oferece. Porque o trabalho de Satanás é matar, roubar e destruir. Então, aonde ele tiver oportunidade para ele destruir, aonde ele tiver oportunidade para roubar, aonde ele tiver oportunidade para matar, ele vai. Porque diferente de muitos cristãos que brincam de ser cristão,
que brincam com a palavra de Deus, Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo. Não. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso. Ele tem matado. Ele tem destruído. Ele tem roubado. E as pessoas, por não se achegar a Cristo, não se chegar a Deus, por não ter o Espírito Santo, estão sendo dominados pelas obras de Satanás, pelos seus demônios. Então, ele tem ceifado vidas. Ele tem levado vidas ao inferno. E muitas pessoas, até mesmo pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que são conhecedoras da palavra, estão sendo enganados. Estão sendo manipulados por Satanás. Estão sendo refém de Satanás. Porque não se achegam a Cristo. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Então Jesus está convidando as pessoas a se achegar a Ele, a vir até Ele. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem a Cristo. As pessoas não querem a salvação. As pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem ser libertos pela verdade de Cristo. Então, aí acontece tanta coisa ruim no mundo. Acontece tanta desgraça no mundo. Tanta morte, tragédia. E as pessoas têm a audácia, a ousadia de culpar quem? A Deus. Porque se Deus fosse um Deus de amor, essas coisas não estariam acontecendo. Porque se Deus amasse o mundo, as pessoas, não estaria assim. As pessoas dão lugar para o mal. As pessoas dão lugar para as obras do inferno, para as obras de Satanás. E aí, Satanás, através dos seus demônios, usam pessoas para fazer crueldade, maldades, guerra. E as pessoas têm coragem de dizer que isso é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Deus, Ele dá a escolha para mim e para você. Deus, Ele dá o direito de você escolher se você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal, se você vai querer a condenação ou se você vai querer a salvação. Não culpe a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Porque Deus não tem culpa do ser humano, do homem, preferir a maldade, preferir o erro, preferir a prática do pecado. Deus, Ele dá o direito de eu e você escolher. Aí o ser humano escolhe o quê? Escolhe o que o inimigo oferece. Escolhe as coisas mal, fazem as escolhas erradas, fazem aquilo que desagrada a Deus. Então, são coisas que o ser humano, o homem, tem que escolher.
Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Mas as pessoas não querem. As pessoas preferem ficar contra Cristo. Ficar contra a vontade de Cristo. Preferem o mundo. Preferem as trevas. Jesus disse que todo aquele que seguia ele andará em luz. Mas todo aquele que não segue a ele, grande é as trevas na vida dessa pessoa. Então, Jesus todos os dias ele está chamando as pessoas para a salvação. Jesus todos os dias ele está oferecendo a salvação. Todos os dias ele está oferecendo a vida eterna. Mas as pessoas preferem as coisas passageiras. As pessoas preferem as coisas deste mundo. As pessoas se preocupam mais com as coisas materiais, com o dinheiro, com o financeiro. Se preocupam com tudo isso e colocam tudo isso na frente de Deus. Sendo que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que as coisas vão cair do céu, que Deus vai te dar de mão beijada todas as coisas. Não. Você busca primeiro o reino dele e todas as outras coisas ele vai te acrescentar. E você trabalha, e você conquista e ele vai te dar a condição para tu obter o sonho da casa, o carro. Porque as pessoas confundem, né? Quando Jesus fala que busquem primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. As pessoas estão confundindo. Estão achando que por buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, Deus vai dar tudo de mão beijada. Não é assim. Não é assim. Se eu querer ter coisas boas nessa terra, eu peço para Deus um trabalho, peço para Deus me abençoar financeiramente, e Deus vai me dar a condição de eu conquistar aquilo, mas não que ele vai me dar de mão beijada. Não que ele vai me dar tudo. Não. Deus não é escravo meu e de você. Não. Nem que você faça primeiro a vontade de Deus, priorize a vontade de Deus, nem por isso ele vai te dar tudo que você quer. Mas ele vai te sustentar. Ele vai te dar condição, ele não vai te deixar faltar a comida, ele não vai te deixar faltar o leite pro teu filho, pra tua filha, ele não vai te deixar faltar o pão, ele não vai te deixar faltar uma cama para dormir. Ele não vai te deixar faltar nada. Por isso que ele diz, não se preocupar com o dia de amanhã. Então, são coisas que a gente tem que entender. Tem que procurar o entendimento, procurar entender. Porque Deus ele não vai fazer toda a tua vontade, e nem a minha. Ele não vai me dar tudo que eu quero. Ele não vai fazer toda a minha vontade. Deus, eu quero isso, e daí você fica... mas Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. Não.
Deus não precisa fazer nada. Se Deus te dá alguma coisa, não é porque você merece, não é porque eu mereço. É porque a misericórdia e a graça dele é maior. Você precisa entender que o maior presente Deus já fez por nós. Quando foi isso? Quando ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar da condenação eterna. Quando Cristo veio, sofreu na cruz. Quando Cristo morreu no meu lugar e no teu lugar, você já tem que agradecer a Ele muito por isso. Você tem que agradecer a Deus todos os dias. Porque Deus, Ele te dá o fôlego de vida para você levantar e trabalhar e ter o sustento na tua casa. Ele te dá a saúde para você ir aonde você querer. Ele te dá a visão para você enxergar. Ele te dá os ouvidos para você ouvir, a voz para falar. E você tem que ser grato a Ele, a isso. Você tem que agradecer a Deus por ter isso. Você tem que ser grato todos os dias por tudo que Deus faz, fez e ainda fará na sua vida. Mas como esse mundo está ingrato. E quando eu digo mundo, eu quero dizer as pessoas que estão no mundo. Muitas vezes estão com o prato cheio, a geladeira cheia. Tem o que comer, tem o que vestir, tem saúde e estão reclamando. E estão reclamando da vida. Eu já fui uma pessoa assim. Eu já reclamei muito da minha vida. Eu já fui um grande ingrato. Já. E me arrependo profundamente disso. Porque tinha gente que passava fome, que não tinha o que vestir, que não tinha uma cama para dormir, que não tinha a sua família perto de você, que não tinha amigos. E eu sempre tive tudo isso, pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu vivia reclamando, dizendo que a minha vida não tinha valor, que minha vida não tinha graça, que minha vida, que era melhor morrer, que era melhor tirar a vida. Uma ingratidão dos infernos que eu tinha. Mas Cristo me libertou. Cristo me deu nova vida. Cristo me transformou. Cristo me deu um novo caminho. Que caminho é esse? O caminho da salvação. O caminho da vida eterna. O caminho que me leva para o céu. Porque um dia tudo isso aqui na terra vai passar. Pode ter certeza que tudo isso aqui na terra vai cessar, vai acabar. E dinheiro, carro do ano, mansão, todas essas coisas aí vai ficar aqui na terra. Vão ficar aqui na terra. Aí tem muita gente que
vive só para as coisas materiais. E se esquece que um dia vai ter um julgamento. Se esquece que Cristo vai voltar. Se esquece que Cristo está dando sinais da sua volta e não querem. Não querem aceitar, não querem se entregar a Cristo, não querem se entregar a Deus, não querem. Preferem ficar nesse mundo imundo, podre, sujo. Eu não posso ser um hipócrita em dizer que quando eu estava lá no mundo, eu não tive muito prazer, não vivi coisas prazerosas, eu não vivi momentos bons, vivi, mas aquela vida que eu estava levando não me leva para o céu. Aquela vida que eu estava levando não ia me levar a me encontrar com Cristo, a me encontrar com meu Salvador. Aquela vida que eu estava levando ia me levar para um sofrimento eterno, para um sofrimento onde não tem fim, para um sofrimento onde não tem mais como se arrepender. Então a vida que eu estava levando ia me levar para uma condenação eterna. E sabe o que o diabo tem colocado na mente das pessoas? Colocado no coração da pessoa? Essa frase assim, ó, que diz assim: vamos curtir a vida, porque depois que morrer, acaba tudo. O diabo tem enganado pessoas com essa frase. Mas eu vim aqui para te alertar, como servo de Deus, que depois da morte vem o julgamento. Que depois que esse corpo aqui, ó, depois que esse corpo aqui tombar, depois que esse corpo voltar pro pó, a sua alma, a alma que Deus colocou dentro de você, vai ser julgada. Todos aqueles que não crerem em Jesus serão condenados. A Bíblia é clara quando fala isso. Uma pessoa quando morre sem Jesus, é a morte que vem buscar essa pessoa. Porque morreu sem Cristo. Porque morreu sem salvação. Porque morreu sem se arrepender. Morreu sem aceitar a palavra de Deus. Mas aquele que morre com Cristo não verá a morte. Então a frase que o inimigo tem usado aí é essa: vamos curtir a vida, porque depois que morre acaba tudo. E não acaba. Você pode não concordar, você pode não crer, mas vai se passar céus e terra, mas as palavras de Deus não se passarão. Tudo está se cumprindo.
tudo está se cumprindo. E não finge que não está vendo. Não seja um tolo. Não seja um tolo e não ver que os sinais estão acontecendo. Não seja um ignorante. Não seja. Seja aquela pessoa que crê em Jesus e que espera a volta de Cristo. Porque a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. E se você não for salvo em Cristo, você não vai ouvir. Não vai ouvir. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Todo louvor, toda adoração tem que ser entoada a Deus. Tem que ser entoada a Jesus. Tem que ser entoada ao Espírito Santo. Toda adoração ao Pai, ao Filho e ao amado Espírito Santo. Se entrega para Jesus. Se entrega para Cristo. E deixa Cristo te dar uma nova vida. Deixa Cristo libertar você da prática do pecado. Deixa Cristo te fazer uma nova pessoa, um novo ser humano, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Se entrega para Cristo. Busque a Cristo enquanto você pode. Venha a Cristo enquanto você pode. Se derrame a Cristo enquanto você pode. Você não faz ideia de quantas pessoas queriam ter a oportunidade de poder vir até Cristo, mas não podem mais. Não pode mais chegar-se a Cristo. Por quê? Porque já estão mortos. E depois da morte não adianta mais querer se arrepender. Então uma palavra que eu quero deixar no teu coração é que você busque a Cristo enquanto ainda pode. Eu vou ler para você Isaías 55, verso 6. Só para deixar essa palavra no seu coração. A palavra vai dizer assim: procurai a Deus enquanto é possível encontrar, invocai enquanto está perto. Está vendo como é forte essa palavra? Olha, está dizendo: procurai a Deus enquanto é possível. Enquanto é possível. Enquanto você está vivo. Enquanto você tem saúde. Enquanto você pode respirar. Aí vai dizer o resto do versículo assim: procurai a Deus enquanto é possível encontrar. Aí vai dizer o resto assim: invocai-o enquanto está próximo. Está dizendo que é para você invocar Ele enquanto Ele está próximo. Enquanto Ele ainda está
querendo salvar, enquanto Ele ainda está querendo resgatar as almas que estão sofrendo. Então, guarde essa palavra no teu coração. Isaías 55, verso 6. Reflita nessa palavra. E venha para Cristo enquanto ainda há possibilidade. Enquanto ainda nós temos a oportunidade de fazer isso. Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar força e coragem e ânimo. E se você não recebeu a Cristo como Salvador, suficiente e único Salvador, não perca mais tempo. Não perca mais tempo e venha para Cristo, porque Cristo está te esperando. Mas você precisa renunciar. Você precisa abandonar este mundo aí. Você precisa largar a prática do erro, do pecado, de tudo aquilo que Deus não se agrada. Amém? Uma boa noite e que Deus te abençoe.